Olá pessoal, então essa é a aula 9 de ajustamento de observações. E agora a gente entra na etapa do controle de qualidade, né, do ajustamento. Então a gente viu na aula anterior a questão da análise do ajustamento, na questão da propagação dos erros aleatórios, né, das observações sobre os parâmetros, sobre os resultados do ajustamento, né? Então, coordenadas dos pontos, né? Por exemplo. Agora a gente vai ver uma outra forma de analisar o ajustamento, né? Que é a questão se há erros que não são aleatórios, né? Nesse conjunto de observações, né? Porque os erros aleatórios, eles são inevitáveis, né? É eles que a gente busca ajustar no processo de estimação. Né? Então, aquela propagação de covariâncias, né? Então, essa propagação dos erros aleatórios das observações para os parâmetros acaba sendo inevitável, né? Acaba sendo inerente ao processo do ajustamento. Se as observações têm erros de observação, então os parâmetros estimados vão ter uma incerteza ali, né? Então, eles também vão possuir ali algum erro associado. Né? E aí a gente faz essa propagação desses erros assumidos de natureza aleatória, né? Das observações para os parâmetros. Aí recai na análise de covariância. Então as barras, elipses e elipsoides de erros ou de confiança, né, se a gente quer construir um intervalo de confiança com um nível de probabilidade associado. No caso da geodésia, né, fica aí basicamente restrito a esses problemas, né? Unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, porque cada ponto ali a gente assume que vai ter ali ou apenas uma coordenada, né? Por exemplo, altimétrica, ou duas coordenadas horizontais ali, x, y, leste, norte, ou três coordenadas mesmo, né? Então, x, y, z, né? No sistema tridimensional, plano altimétrico, enfim. Bom, o problema é o seguinte, né? Quando não tem erros, desculpa, né? Na verdade, assim, o problema é quando há erros não aleatórios nas observações, né? Então, por exemplo, erros sistemáticos ou grosseiros. Ou quando as nossas suposições, né, que a gente faz para o ajustamento não são necessariamente válidas, né, respeitadas. Então, por exemplo, o ajustamento ele tem propriedades ótimas quando os erros das observações são normalmente distribuídos, né, e são erros aleatórios, né, ou seja, com uma média esperada a zero, nula. Né. Então, nesses casos, o ajustamento por mínimos quadrados é dito ser o BLUE, né, o melhor estimador linear imparcial para os parâmetros, e também a solução de máxima verossimilhança, ou seja, né, o valor mais provável para os parâmetros dado, né, aquele vetor de observações que foi medido. Né? Então, dada a nossa amostra, esse é o nosso resultado mais provável, né, para esse ajustamento, para esse problema, né? Então, para esses pontos, por exemplo. O problema é quando isso não é respeitado, né? Então, essas propriedades ótimas do MMQ, né, de BLUE e solução de máxima verossimilhança, são válidas para erros normalmente distribuídos, né, com média zero. Tem uma prova na minha dissertação, né, e tem em livros também, né, principalmente no livro do Teunissen, né, nessa parte do controle de qualidade. A questão teórica, né, rigorosa, né, seria a referência mais indicada. Mas o problema, então, é quando a gente não tem essa suposição respeitada. Né? Então, ali há, por exemplo, erros grosseiros, né, nas observações. Aí essas propriedades deixam de ser satisfeitas. Por quê? Porque os mínimos quadrados, né, eles não são ditos estimadores robustos. Né? O que é um estimador robusto? É um estimador que é insensível à presença de erros grosseiros nos dados. Né? Ou seja, se há erros grosseiros nos dados, vai afetar pouco a solução, né, daquele processo de estimação. Né? Então vai afetar pouco aquele estimador. O exemplo clássico aqui, né, para entender isso, é a questão da média e da mediana. Né?
Então vamos supor aqui que a gente tenha um conjunto de pontos distribuídos aqui, né? E tenha um outlier aqui, né? Um erro grosseiro, bem longe do restante da amostra. A gente já viu, né, que a média aritmética é um caso particular da solução por mínimos quadrados no caso de observações diretas, né? Então a média aqui, claro, seria afetada, né? A média a gente vai somar todos os valores e dividir pelo número de medidas realizadas, né? Então se tem um valor muito discrepante aqui, ele vai acabar afetando a nossa média, né? Vamos supor que a nossa média ideal, né, estaria situada aqui. Com esse erro grosseiro, a nossa média pelos mínimos quadrados, enfim, vai ficar, por exemplo, aqui. Aqui não importa o rigor, né? Aqui é a questão do conceito. Então, ela foi, né, sensivelmente, ela é sensível ao outlier, ela foi bastante afetada aqui com a presença desse outlier, desse erro grosseiro. Então, a média não é um estimador robusto, né? Então, a gente generalizando, a gente pode dizer que os mínimos quadrados não são um estimador robusto. A média é um caso particular do MMQ. Já se a gente adotasse uma outra estimativa aqui, como por exemplo a mediana, né? O que a mediana faz? Ela vai pegar essa amostra e distribuir em duas metades iguais. Então não importa se a gente tem um outlier muito grande para cá, né? Então a gente vai pegar metade da amostra para um lado e metade da amostra para o outro. Então a nossa mediana, vamos supor que nesse caso aqui vai ficar bem próxima, né, do valor aqui da amostra sem o outlier, né? Então a mediana é um estimador robusto, né? Então ela foi pouco afetada ali pela presença do outlier. Por quê? Porque ela é um outro critério de solução aqui, né? Eu não vou pegar todos os valores, somar e dividir pelo número de medições, né? Eu vou pegar a amostra e dividir em duas, né? Metade para um lado, metade para o outro, né? Então esse valor, né, que me dá essa posição central, né, que a gente tem metade da amostra menor que a mediana, metade da amostra maior que a mediana, né? Essa estimativa da mediana ela é pouco sensível ao outlier, porque ele vai ter um peso ali praticamente, né, não importa se ele está aqui ou está aqui, a mediana vai ser praticamente a mesma, né? O que importa é quem está metade para trás e metade para frente, né? Não importa o quão para frente ou o quão para trás, né? Então a mediana é dito um estimador robusto, né? Então ela é insensível, né, à presença de outliers nos dados, ao contrário da média, né? Ao contrário do MMQ. Bom, o problema dos estimadores robustos, né, eles têm alguns problemas, né? Um deles é essa questão da propriedade ótima. A propriedade ótima é do MMQ. Né? Então, não havendo erro grosseiro nas observações, o MMQ é a solução de máxima verossimilhança, uma solução mais provável. Né? Então, o MMQ vai fornecer um resultado mais acurado, mais exato, vamos assim dizer, do que um estimador robusto nesse tipo de situação, sem outlier, sem erro grosseiro. Aqui, você já deve ter reparado, né, quando eu estou falando erro grosseiro e outlier, né? A rigor são coisas diferentes, né? São definições diferentes. O que é o outlier para nós, né? O outlier vai ser aquele cara que se afastou tanto do seu valor, né, mais provável, né, que a gente assume que ele não pertence àquela amostra, né? Então, geralmente, a gente vai assumir que quando isso ocorre, foi causado por algum erro grosseiro. Tá? Embora, a rigor, a gente pudesse ter erros grosseiros de pequena magnitude aqui, por exemplo, né, se a gente invertesse os dois últimos dígitos ali de uma leitura, né, trocar o milímetro com centímetro, é um erro grosseiro, uma falha, mas é de pequena magnitude, tá? Não vai acontecer esse tipo de situação. Então, pode haver erros grosseiros de pequena magnitude, e também podem haver outliers que não são necessariamente erro grosseiro. Então, por exemplo, a distribuição normal, para os erros aleatórios, ali a gente assume que ela tem uma distribuição de probabilidade e pode ocorrer ali valores que são maiores ou menores do que os 3 sigmas em módulo, por exemplo, né? Então pode resultar ali em outliers que são ditos os falsos positivos, né? Eles não são erros grosseiros, são meramente o resultado ali da aleatoriedade do processo, né? Eles têm uma probabilidade de ocorrência rara, mas eles podem ocorrer. Né? Então é erro aleatório ali, né? Então é um outlier causado por um erro aleatório, dentro da normalidade dos dados. Né? Então nem sempre outlier é erro grosseiro e vice-versa, né? E nem sempre erro grosseiro é um outlier. Mas a gente vai assumir aqui, né, essa frase, né, foi retirada num artigo do Lehmann, né, um pesquisador bastante atuante nessa área da geodésia. A gente vai assumir que
na geodésia, né, em geral, os outliers são causados por erros grosseiros e os erros grosseiros causam outliers, né? E aí a gente acaba considerando meio que sinônimos, né? Então, se houve um outlier, é porque houve um erro grosseiro ali. É isso que a gente vai assumir aqui, tá? Para fins de simplificação, tá? Embora a rigor não seja necessariamente verdade, né? Mas enfim, então, não havendo esse tipo de situação, outliers, o MBQ é uma solução ótima, né? Ao contrário dos estimadores robustos. Em contrapartida, os estimadores robustos são mais insensíveis à presença de outlier nos dados. Tá? Mas o MBQ, a gente já viu, ele tem uma solução analítica fechada, né? A gente tem uma expressão geral lá que a gente consegue derivar e em função daquela expressão geral a gente consegue resolver qualquer problema, né? Basta ali fazer as matrizes de derivadas, a matriz peso, né? E etc. Né? Os estimadores robustos, em geral, eles não têm essa solução analítica fechada, tá? Então, não existe uma solução geral, né? Então, cada problema ali tem uma solução específica que vai ter que ser resolvido por algum tipo de algoritmo, né? Programação linear, metaheurística, enfim, ou até o ajustamento reponderado, onde a gente vai fazendo um ajustamento sequencial que vai atualizando ali os elementos até uma convergência, enfim. Então, os estimadores robustos, em geral, eles não têm essa solução única, geral, né, que é válida para qualquer problema, que basta a gente verificar ali, né, quem são os elementos das derivadas e dos pesos e etc. Né? E um outro problema é a questão da propagação. Né? A gente viu a propagação de covariâncias no ajustamento com uma dedução rigorosa ali, né? Ao menos para o modelo paramétrico, né? E viu como é que ficam as matrizes de covariância dos parâmetros, dos resíduos e das observações ajustadas. Né? Estimadores robustos, em geral, têm, né, eles não vão ter essa propagação de erros também conhecida. Né? Então, dada a matriz de covariância das observações, a matriz de covariância dos parâmetros é essa. Né? Existe uma propagação de erros direta aqui de um para outro. Né? Então, eles têm algumas dessas restrições, né? Os estimadores robustos. Então, em geral, na geodésia a gente fica com os mínimos quadrados, né, em função dessas propriedades dele, né, propagação de erros, uma solução analítica, né, ser a solução de máxima verossimilhança quando não há outliers nas observações, e aplica o controle de qualidade nessa solução. Então, né? Então, se isso só é válido nesse contexto, bom, então vamos aplicar um controle de qualidade para garantir que a gente está dentro desse contexto, né? Ao menos em termos probabilísticos, né? Assumindo ali uma certa margem de erro. Né? Então, na geodésia, essa é a opção aí que os geodesistas fazem. Né? A gente fica com a solução por mínimos quadrados e aplica um controle de qualidade nela. Bom, então aqui a gente vai trabalhar com testes estatísticos. Tá? Como eu falei, né, tem outras formas, né, como os estimadores robustos. Tem estratégias que a gente pode aplicar antes do ajustamento das observações. Né? Até ali a análise dos erros de fechamento nos correlatos era um exemplo. Né? E, enfim, tem um mundo à parte aí. Tá? Controle de qualidade é um tema de pesquisa largamente investigado aí, né, na geodésia. Então, nessa disciplina, claro, a gente tem que ser mais restritos, né, ser mais objetivos. Então aqui a gente vai focar especificamente em testes estatísticos, tá? Testes estatísticos para identificação de erros no ajustamento, que é a estratégia mais adotada, né? Embora existam outras. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, verificar estratégias alternativas, né? As que eu vou apresentar aqui, enfim. Então tem artigos científicos aí, né? Então, a minha dissertação de mestrado tem uma boa revisão também do assunto, enfim. Tem um mundo à parte aí a ser explorado, tá? Mas aqui então, né, dentro desse contexto que a gente deve fazer um controle de qualidade do ajustamento, a gente vai nos restringir aos chamados testes estatísticos, tá? Para a identificação de erros. Bom, então a gente está com variáveis aleatórias aqui, né? Então a gente pode fazer os testes basicamente em três situações, né? O que descreve uma função de densidade de probabilidade com uma distribuição normal. Né? Então, a forma dela, primeiro, né? Então, é uma distribuição de probabilidade realmente normal ou é uma outra distribuição de probabilidade? Então, essa forma da FDP, aqui a gente vai tratar unicamente o caso da normal, tá? Então, a gente não vai tratar outros tipos de distribuição, então a gente vai fixar que não é, então os dados seguem a normal.
E aí a normal, por exemplo, ela tem dois parâmetros, né? Média ou vetor de médias, num caso geral, e a variância ou a matriz de covariância, num caso geral, né? Para um caso multivariado. Inicialmente também a gente vai considerar que a matriz de covariância das observações é conhecida. Então a gente está assumindo que os nossos erros são normalmente distribuídos e a sua matriz de covariância, ou seja, suas variâncias de covariância são conhecidas. Que a gente definiu lá quando a gente define a matriz peso, né, do ajustamento como inversa à matriz de covariância, por exemplo. Então, o que sobra? Sobrou o vetor de médias, né? A esperança matemática ali do vetor das observações ajustadas ou do vetor dos resíduos, analogamente. Tá? Então, é nisso que a gente vai focar. Tá? Então, os nossos resultados aqui vão ser baseados nos resíduos, né? E não nos valores das observações originais. Tá? Então, em geral, vai ocorrer isso. Né? As observações vão estar contaminadas por erros verdadeiros, os erros reais, mas a gente não conhece eles. Se a gente conhecesse, bastaria corrigir e nem precisaria ajustar. Né? Então, aqui, na verdade, o nosso objeto de estudo, né, não vai ser as observações originais propriamente ditas, ou os erros de observação reais. Né? Vai ser o vetor dos resíduos. Né? Vai ser uma solução que veio do ajustamento por mínimos quadrados. Né? Então, aqui, só esse fato já vai nos inserir aqui erros de decisão. Né? Então, só isso já vai nos limitar aqui a nossa estratégia. Né? Porque os resíduos, né, do ajustamento, eles podem estar sujeitos ali a várias, né, restrições que podem ocorrer dentro do ajustamento. Tá? Então o nosso objeto de estudo aqui é o vetor dos resíduos e todas as limitações que eles podem nos trazer nesse tipo de análise. Tá? Depois a gente vê com exemplos, né, o que eu quero dizer com isso. Mas a gente não vai analisar os erros reais, a gente vai analisar erros que foram estimados no ajustamento. E isso é o processo crítico aqui. Né? Então é isso que pode nos resultar em erros de decisão, nas decisões que nós vamos tomar. Né? Há erros ou não há, o erro está aqui ou ali, enfim. Todo esse processo do controle de qualidade. Bom, aqui a gente vai ver também exclusivamente para o modelo paramétrico, tá? Que é o modelo mais utilizado aí, e porque ele é um modelo mais simples, né, da gente entender. Porque são as equações de observação, então cada equação relacionada a uma observação. Então fica mais fácil a gente identificar qual que é a observação ali contaminada com erro, por exemplo, né, porque cada observação é relativa a uma única equação. Tá? Então a gente vai nos ater aqui ao modelo paramétrico, no controle de qualidade. Bom, então vamos relembrar lá o modelo paramétrico. Né? A gente tinha lá o modelo de Gauss-Markov, onde o vetor dos resíduos, né, ajustados vale matriz A vezes o vetor de correção aos parâmetros ajustados de x menos L. Ou se a gente fosse isolar o L aqui, né, L igual, passa para cá, A dx menos B. Bom, então aqui o que a gente vai assumir? A gente vai assumir que a esperança matemática para o vetor dos resíduos, né, ou seja, o seu valor esperado, é zero. Né? Erros aleatórios, né, positivos ou negativos, né, mas a gente assume que o valor mais provável ali para um dado resíduo é zero. Né? Porque se aquela observação só contém erro aleatório, ali a gente viu, né, o máximo ali, né, o pico máximo da distribuição normal estaria centrada no erro zero mesmo. Tá? Então aqui a gente vai assumir que a esperança matemática do vetor dos resíduos é igual ao vetor nulo, né, de dimensão n por 1, onde n é o número de medições que a gente realizou. Né? Então, n resíduos, um para cada medição. Ou analogamente, né, se a gente zerar os resíduos aqui, a esperança para o meu vetor L vai ser o A dx. Tá? Aqui até eu vou tirar esses chapéus porque isso aqui é a esperança, né? Então a gente está falando um caso geral, não necessariamente o resultado daquele ajustamento em específico. Então, A dx aqui também, né? Matriz A dimensão n por U, vetor dx U por 1, então isso aqui vai dar também n por 1. Lembrando, né? Aqui no L,
quem que é o L? O L é o vetor das observações originais, y, menos o vetor ali da y0, né, a f de x0. Então, claro, né, se a gente está falando do vetor L, implicitamente nós estamos falando do vetor das observações originais y. Então, se tiver erro em algum elemento do vetor das observações y, ele vai afetar o correspondente elemento do vetor L, né, porque L é igual a y menos y0. Então, esperança do vetor L, a dx. Bom, então aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Como é que funciona, né, a questão dos testes estatísticos? A gente tem que formular hipóteses, né? Então a gente tem que formular uma hipótese nula, né, uma hipótese de teste, que é aquela hipótese que a gente vai trabalhar. E para essa hipótese nula a gente pode definir ali uma ou mais hipóteses alternativas, né? E aí a gente está na incerteza aqui, né? A gente não sabe qual das hipóteses é verdadeira, né? E aí a gente vai tomar uma decisão baseado no que a gente tem, né? Uma inferência estatística. Nesse caso, com base no valor dos resíduos, a gente vai acabar escolhendo por uma ou outra hipótese, né? Então, que hipótese nula nós poderíamos formar? Que hipótese de teste, né, a gente poderia formar? Bom, uma hipótese desse tipo, né? Isso aqui a gente está supondo, né? Não é necessariamente verdade, né? Se tiver um erro grosseiro, por exemplo, de grande magnitude, né? Bom, o resíduo daquela observação específica, né, o elemento L, né, do vetor L daquela observação específica, vai ser afetado, né? O resíduo não vai ser zero e aquele elemento não vai ser simplesmente a dx, vai ter mais um outro valor aqui, mais um outro termo. Então a gente está vendo hipótese sobre a média, né, das observações. Então essas podem ser nossas hipóteses nulas, tá? Eu vou trabalhar com a segunda aqui, tá? Então a nossa hipótese nula, né, na terminologia estatística geralmente chamada de H0, né? Então na nossa hipótese nula H0, a esperança do vetor L é igual a dx. Então, analogamente, né, a esperança do vetor dos resíduos é o vetor nulo. Isso é o que a gente espera. Bom, se isso não for respeitado, mas eu estou condicionando, né, as minhas observações a seguirem a distribuição normal, e eu estou assumindo que a minha matriz de covariância é conhecida, né, eu conheço as variâncias e covariâncias, né, desses elementos, então sobra, né, hipótese sobre a média aqui, né? Então, ou seja, né, sobre o valor médio esperado, né, para o vetor das observações. Então, em um caso geral, a gente pode dizer o seguinte, ó, eu vou formular uma hipótese alternativa HA, né, uma hipótese alternativa na terminologia estatística do tipo esperança do vetor das observações é igual ao meu A dx mais uma matriz C, que eu vou chamar aqui C de Q, vezes um vetor nabla Q. Tá? Essa matriz C de Q, ela vai ter dimensão N por Q. E esse vetor nabla Q vai ter dimensão Q por 1. Bom, vamos só relembrar aqui também, né? A matriz A tem dimensão N por U, o vetor de correção aos parâmetros iniciais tem dimensão U por 1. Isso aqui resulta, né, em um vetor N por 1. Isso aqui também vai resultar em um vetor N por 1, né, que é a dimensão do nosso vetor L. Bom, o que eu fiz aqui então? A gente está assumindo o seguinte, ó. Então, na nossa hipótese alternativa, existe algum modelo de erro, que a gente pode chamar de modelo de erro, né? Existe algum modelo de erro que está afetando a média das observações, ou seja, que está afetando o resultado do ajustamento. Tá? Um modelo de erro que não está sendo considerado na hipótese alternativa. Esse modelo de erro, ele vai ser expresso por uma matriz. Essa matriz vai definir, né, aonde que estão aqueles erros, em quais observações, por exemplo. Então, uma matriz de dimensão N por Q.
e por um vetor nabla, né, nabla Q. Esse vetor nabla é ele que vai definir os erros. Entenderam? Então aqui no caso geral a gente está adicionando Q parâmetros ao nosso sistema original. O que a gente está assumindo que são erros, né? Erros adicionais, que não foram ali parametrizados. Né? Erros grosseiros, por exemplo, mas também poderiam ser erros sistemáticos, por exemplo. Tá? Então, só para, né, a gente ver um exemplo aqui para quem está com dificuldade de entender. Vamos assumir que a gente tenha 10 observações. N igual a 10. Todas elas são medidas de distância, com estação total. Tá? 10 medidas de distância. E aí a gente vai assumir que existem 4 erros grosseiros nessas observações. Desculpa, 4 erros. Claro, né, aqui é um exemplo didático. Né? Se a gente tem 10 medidas, 40, a gente não vai assumir que tem 4 erros ali, né, naquelas medições. Mas enfim, é um exemplo didático. Por quê? Porque eu quero separar justamente em grosseiro e sistemático. Aí vamos supor o seguinte, tá? Q igual a 4. A gente vai assumir que... na verdade, vou reduzir um pouquinho aqui, para não ficar tão complexo. Vamos trabalhar com Q igual a 3. 3 erros. Desses 3 eu vou assumir o seguinte. Um deles é constante do prisma. É um erro sistemático. Né? Então, em determinadas observações, não foi informada a constante do prisma. Que eu vou considerar como um erro sistemático, eu consigo parametrizar. Né? Se eu conheço a constante do prisma, eu posso corrigir. Se eu não conheço, eu poderia até mesmo eventualmente parametrizar ali no modelo matemático, né? Estimar um valor para essa constante. Tá? Um erro sistemático que não foi devidamente corrigido no processo da medição. Lembrando, né, para fazer o ajustamento, a gente assume ali que erros sistemáticos e grosseiros foram devidamente mitigados, reduzidos, filtrados, né, e a gente ajusta o erro aleatório. Né? Então aqui no controle de qualidade a gente está verificando se de fato isso ocorreu. Né? Então, um desses 3 erros é uma constante do prisma. E os outros 2 né, serão erros grosseiros. Beleza. Então a gente está assumindo aqui que tem 3 erros. Um erro sistemático, constante do prisma, e 2 erros grosseiros individuais, né, em 2 observações. Então, o nosso vetor nabla, que, né, ele vai ter dimensão aqui 3 por 1. Né, são 3 erros. Vai ser a constante do prisma, que eu vou chamar de nabla 1. Vai ser um erro grosseiro, que eu vou chamar de nabla 2, e vai ser um outro erro grosseiro, que eu vou chamar de nabla 3. 3 componentes. Aí agora entra o papel-chave da matriz C de Q. É ela que vai definir aonde esses erros estão distribuídos. E aqui que está a questão, né? Eu tenho que definir essa matriz C de Q. Eu tenho que dizer aonde estão aqueles erros. Mas como que eu vou fazer isso se eu não sei, a priori, quais são as observações suspeitas? Então depois a gente vai ver, né, quando a gente entrar no caso específico ali do procedimento data snooping, depois a gente vai ver que na verdade a gente vai trabalhar um problema de múltiplas hipóteses alternativas. Como eu não sei qual delas é a verdadeira, eu vou ter que testar todas. O caso mais simples, um erro grosseiro apenas. Bom, mas ele está na observação 1, na 2, na 3, na 4 ou na 100.000, enfim. Então vou ter que testar múltiplas hipóteses alternativas, uma para cada observação. Então, mas aqui a gente vai, claro, né, no início vamos analisar até um caso mais simples. Então, não, eu tenho um palpite aqui, né, eu já tenho um palpite a priori. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que é na minha matriz CQ, ela vai ter dimensão nesse caso 10 por 3, né, 10 observações, 3 erros. Vamos fazer aqui, ó. Vou botar as minhas. Bom, são 10 observações, né? Então eu vou ter que dividir aqui em 10 linhas. Seis, 7,
8, 9, 10. Então, vou botar aqui, ó. Observação 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Aí eu vou assumir o seguinte, ó. O meu erro sistemático, a constante do prisma, ele vai estar em 3 observações, tá? Eu vou dizer que ele vai estar. Então ele entra aqui, ó. Primeira coluna, nabla 1. Aqui o nabla 2 e aqui o nabla 3. Então eu vou dizer que o meu erro sistemático da constante do prisma ele vai estar em 3 observações. Eu vou dizer que ele está contido na 2. Então na 2 eu vou colocar um coeficiente 1. Eu vou dizer que ele está na 5. Vou colocar um coeficiente 1 também. E vou dizer que ele está na 9. Vou colocar um coeficiente 1 nela também. Então, ou seja, as observações 2, 5 e 9 contêm um erro sistemático que é a constante do prisma. E as demais? Bom, as demais não contêm. Se as demais não contêm, o coeficiente delas será 0. Para a nabla 1, né? Beleza. E aí o meu erro grosseiro, né? O nabla 2, o segundo elemento do meu vetor nabla. Aí eu vou assumir que além disso tem um erro grosseiro aqui, né, na minha amostra, na observação 7. Palpite. Então na 7 eu vou botar 1 aqui, referente ao erro grosseiro daquela observação. E nas demais? Bom, as demais não estão contaminadas por aquele erro grosseiro, né? O nabla 2 é exclusivo da observação 7. Então aqui eu vou colocar 0 para as demais. Só que eu tenho um segundo erro grosseiro aqui, o nabla 3. E aí eu vou dizer o seguinte, bom, esse nabla 3, ele vai estar presente na segunda observação. Então a segunda observação pode ter tanto o erro sistemático da constante do prisma, nabla 1, mas ela ainda pode ter um outro erro, que é o erro grosseiro, nabla 3. Né? Então, são 2 erros diferentes, 2 fontes de erros diferentes, constante do prisma, sistemático e um erro grosseiro. Então aqui, na segunda observação, eu vou colocar 1 para o nabla 3, e para as demais observações eu vou colocar 0, né? Porque esse erro grosseiro é exclusivo da observação 2. Então esse foi o meu modelo de erro para esse exemplo. Tá? 10 observações, todas de distância, né? N igual a 10. Vou trabalhar com 3 erros, Q igual a 3. Um é um erro sistemático, constante do prisma, nabla 1, que vai estar afetando a observação 2, a observação 5 e a observação 9. O outro é um erro grosseiro, nabla 2, que está afetando apenas a observação 7. E o outro é um outro erro grosseiro, nabla 3, que vai estar afetando apenas a observação 2. Então, já assumida, né, como contaminada também pelo erro sistemático nabla 1. Então essa ficaria a minha hipótese alternativa, um exemplo. Né? Mas isso é válido, claro, para um caso geral. Aqui. Então a ideia do controle de qualidade é essa. Né? A gente assume que esses erros serão parâmetros a mais ali no modelo, né, que a gente poderia estimar. Inclusive a gente pode estender isso, né, não apenas para erros grosseiros. Né? Então o caso do GNSS é um exemplo. Né? A gente tem vários erros sistemáticos lá que a gente poderia parametrizar e verificar se eles são de fato significativos, né? Ou seja, se eles de fato melhoram o ajustamento quando são devidamente incluídos, né, devidamente parametrizados ou não. Bom, então, modelo de erro, né, que eu defini, por exemplo, para esse exemplo, essa é a nossa hipótese alternativa. Porque ou a gente fica com uma ou a gente fica com outra. Né? Então, nesse exemplo, ou não há esses 3 erros, né, a constante do prisma e os 2 erros grosseiros, ou há. Então, ou vence a nula ou vence a alternativa. Claro, né, na vida real, vamos assim dizer, a gente vai ter mais de uma alternativa. Né? A gente vai ter várias hipóteses alternativas, porque a gente não dá pra gente afirmar que isso aqui é o único resultado possível, né? Fora do escopo de H0. Mas enfim, vamos nos ater a um exemplo binário aqui, né? Só uma nula e só uma alternativa para ficar mais fácil de entender. Então, beleza. Então, essa é a nossa suposição aqui de teste, né? Ou vence a nula ou vence a alternativa. Ou não há erros não aleatórios nas observações, ou há, nesse exemplo, né, por exemplo, 3 erros não aleatórios, um sistemático e 2 grosseiros. Bom, e aí, como é que a gente resolve isso? Né? Então, a gente tem que definir um critério de teste aqui. Então, a gente vai ter que testar as nossas observações e ficar ou com a nula ou com a alternativa, né? Porque elas estão dizendo coisas diferentes ali. Bom, como é que a gente vai testar? O que a gente tem para testar? A gente tem o vetor dos resíduos. A gente tem a solução do ajustamento. Né?
Então, o nosso teste vai ser todo construído em função dos resíduos. Tá? Então, uma vez que o vetor dos resíduos nos fornece ali, né, informações sobre aquelas observações, a gente vai verificar se estatisticamente, né, qual é a mais provável. Porque, claro, né, aqui a gente já tá dando indícios, né? Se o resíduo da observação 2, da 5, da 7 e da 9, né, que são as 4 observações contaminadas aqui, forem significativamente diferentes de zero, onde quem define quem é significativamente diferente de zero, basicamente as suas variâncias e covariâncias. Né? Então, e se a variância é, se eu estou assumindo ali um desvio padrão de 5 milímetros, por exemplo, né, variância 25, 5 ao quadrado, bom, 5 milímetros é o meu desvio padrão. O meu resíduo foi 30 milímetros, está 6 vezes acima daquele desvio padrão. Né? Então é significativamente diferente de zero, né? Acima de zero. Agora, se o desvio padrão é 5 e o resíduo foi 10, né, 2 desvios padrões, bom, não está tão longe do zero assim em termos probabilísticos, né, porque a gente tem aquele desvio padrão de referência. Então essa que é a ideia. Então se os resíduos forem significativamente diferentes de zero, onde vai entrar nesse caso a matriz de covariância, que a gente assumiu que conhece, né, para as observações, beleza, né, então a hipótese alternativa deve vencer. Se os resíduos não são estatisticamente diferentes de zero, né, considerando a sua variância conhecida, bom, aí vence a hipótese nula. Então, os resíduos vão ter um papel fundamental aqui. Tá? E aí, a gente vai, dentre as infinitas possibilidades de teste, né, a gente vai ficar com o princípio da razão de verossimilhança. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vamos dizer assim, né, o valor máximo da FDP, da função densidade de probabilidade na hipótese nula, e dividir pelo valor máximo da FDP, da função densidade de probabilidade da hipótese alternativa. É a razão de verossimilhança. Né? A gente pega ali o valor mais provável na nula e divide pelo valor mais provável na alternativa. A gente está fazendo uma razão ali de probabilidades, né? Então, uma razão de verossimilhança. E essa razão é que vai nos definir o critério do teste. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai definir essa razão de verossimilhança, né, para o vetor L. Aqui agora eu vou colocar um subscrito, né, que é essa barrazinha vertical, para dizer que o L é uma variável aleatória. Então, se o vetor das observações y é uma variável aleatória, então, né, o vetor L, y menos y0, será uma variável aleatória também. Tá? Então, essa razão de verossimilhança, né, dessa nossa variável aleatória L, vai ser igual ao máximo da nossa FDP na hipótese alternativa, desculpa, na hipótese nula, vou botar assim, né, FDP em H0, dividido pelo máximo da nossa FDP na hipótese alternativa, H. Nossa razão de verossimilhança. Tá? Aí aqui a gente pode dizer o seguinte, ó. Quem é o máximo da FDP na hipótese nula, por exemplo, né, em H0? A gente pode interpretar da seguinte forma, né, que é a probabilidade do y dado H0. O y é o nosso vetor das observações, né? E analogamente para a hipótese alternativa aqui. Se H0 é verdadeira, né? Beleza, aí a gente tem ali uma FDP para o vetor das observações, né? Ou analogamente para o vetor L. Até vou tratar como L aqui, novamente, né? Mas sempre lembrando, né? Se a gente está falando do L, a gente está falando do Y. Então, se a nossa hipótese nula é verdadeira, né, bom, então a gente tem ali uma função densidade de probabilidade para o vetor L naquela hipótese. Né? A gente tem que achar o máximo, né, a FDP máximo, né, o valor máximo dessa FDP para o vetor que a gente tem, né, o vetor L, dado a nossa hipótese H0, fixado que aquela hipótese é a verdadeira. E analogamente para a alternativa, né? Então achar o máximo da nossa FDP
na hipótese alternativa para o vetor das observações que a gente tem, né, para o vetor L, dado que o HA é verdadeiro, né, que é a nossa hipótese de teste. Tá? Bom, aí aqui tem uma particularidade que a gente tem que fazer para essa razão de verossimilhança, que é a seguinte, ó, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. E tem que ser também maior ou igual a 0. Então, vou colocar aqui já no caso geral. Então, 0 maior ou igual, a nossa razão de verossimilhança, 1, né, menor ou igual. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que formular as nossas hipóteses de tal maneira que a hipótese nula esteja contida dentro da hipótese alternativa. Né? Ou seja, a hipótese nula, vamos assim dizer, é um caso particular da nossa hipótese alternativa. A nossa hipótese alternativa é uma hipótese mais abrangente, né, no espaço amostral ali, e a nossa hipótese nula poderia ser interpretada como um caso particular dela. Tá? De que maneira? Bom, ó, vamos ver aqui, né, como a gente vai utilizar na geodésia. Se Q igual a 0, não há erros nas observações. E aí a gente recai na hipótese nula. Né? Então, aqui a gente pode interpretar que isso é obedecido. Né? A nossa hipótese alternativa estaria contida dentro, nossa hipótese nula, desculpa, estaria contida dentro da nossa hipótese alternativa. Então, ou seja, né, essa probabilidade vai ser menor ou igual a essa probabilidade. Então, essa razão, né, vai ficar entre 0 e 1. É essa a ideia. Porque a nossa nula é um caso particular da nossa alternativa. Né? Então, aqui, se, por exemplo, nesse exemplo, né, se Q é igual a 0, se não há esses 3 erros nas observações, recai na nula. Então, a probabilidade da nula vai ser ali menor ou igual à probabilidade máxima. Né? A probabilidade máxima da hipótese nula, desculpa, vai ser ali menor ou igual à probabilidade máxima da hipótese alternativa, né? Considerando ali as duas FDPs, né, em cada caso. Então essa nossa razão de verossimilhança vai ser algum valor entre 0 e 1. Bom, quanto mais próximo, né, a nula estiver da alternativa, ou seja, aqui, né, quanto mais insignificantes forem esses erros aqui, né, então mais essas probabilidades máximas vão se parecer. E quanto maiores forem os valores desses erros, né, mais afastadas serão essas probabilidades. Né? Então a gente vai ficar mais próximo da alternativa do que da nula. Né? Então, quando a nula tem uma alta probabilidade de ser verdadeira, né, essa razão vai dar próximo de 1. Quando a nula tem uma alta probabilidade de ser falsa e a nossa verdadeira ser de fato a alternativa, né, essa nossa razão vai dar próxima de 0. Tá? Vamos pensar aqui nos resíduos, né? No vetor dos resíduos. Então, se o vetor dos resíduos na nula e o vetor dos resíduos na alternativa forem praticamente iguais, né, a gente vai estar ali trabalhando ali no máximo da FTP na nula sobre o máximo da FTP da alternativa. Bom, então aqueles erros ali, de fato, né, eles são insignificantes. Né, porque se a gente está considerando eles ou não, dá o mesmo resultado em termos práticos no ajustamento. Então, essa nossa razão vai dar muito próxima de 1. Já se esses erros são significativos, né, então tem de fato uma constante do prisma de, por exemplo, menos 30 milímetros, né, considerando uma precisão ali de 2 milímetros mais 2 ppm na distância, tem erros grosseiros ali nas observações, bom, os resíduos vão ser altos, né, na hipótese nula. Parametrizando esses erros na alternativa, a gente espera que esses resíduos reduzam, porque esses erros vão ser absorvidos no nosso modelo de erro. Então aqui, quando a gente trabalhar com o máximo do vetor L na hipótese nula pelo máximo do vetor L na hipótese alternativa, bom, aqui vai dar a diferença, né? Que a gente vai ter resíduos muito altos e aqui não, né? Aqui vamos ter resíduos menores, porque esse erro foi absorvido nos parâmetros, né? Enquanto aquele foi todo, basicamente, né, grande parte dele foi para os resíduos, né? Então essa nossa razão vai dar próxima de 0, porque esse cara aqui vai ser muito maior do que esse. Né? E aí a nossa razão de verossimilhança vai se aproximar de 0. Então, no caso geral, é essa a ideia, tá? Então, claro, a gente vai definir aqui nosso critério de teste como não rejeitar a nossa hipótese nula, H0, se a nossa razão, né,
de verossimilhança se a nossa razão de verossimilhança para o vetor L, né, for maior ou igual a uma constante C. Que constante C é essa, né? Bom, uma constante positiva, aí, né? Que vai ser a nossa regra de decisão. Então a gente vai calcular essa razão de verossimilhança. Se o resultado dessa razão de verossimilhança calculada aqui, né, em função do que a gente tem, né, da nossa amostra, né, das nossas observações, nosso vetor L, mas mais especificamente do vetor dos resíduos, que foi obtido em função desse vetor L, né? Então, se essa razão de verossimilhança for maior do que um limiar aqui, né, uma constante C, a gente fica com a nula. Se for menor, a gente fica com a alternativa, porque a gente já viu a lógica, né? Então, quanto mais próximo de 1, maior a probabilidade da nula ser aceita corretamente. Quanto mais próximo de zero, menor a probabilidade da hipótese nula ser aceita corretamente. Maior a probabilidade da hipótese alternativa ser de fato a verdadeira. Tivemos um pequeno probleminha ali. Mas enfim, então vamos ver como é que ficaria a nossa construção do teste aqui, uma visualização dele, né? Vamos por aqui então, ó. Então aqui a gente teria o nosso espaço amostral para a razão de verossimilhança. E aí, então ela poderia assumir qualquer valor aqui, né? De 0 até 1, qualquer valor dentro desse intervalo de 0 a 1. Bom, aí o que vai definir se a gente ficou com a nula ou ficou com a alternativa? O valor da constante C. Então a gente vai ter que definir uma constante C aqui, ó. Se a nossa razão de verossimilhança for maior ou igual a essa constante C, a gente fica com a hipótese nula. Se a nossa razão de verossimilhança for menor que essa constante C, aí nós ficamos com a alternativa. Então aqui entrou mais uma fonte de erro, né, no nosso processo de tomada de decisões, de controle de qualidade por testes estatísticos, que é o valor da constante C. Que valor a gente vai adotar para essa constante C? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente está trabalhando com probabilidades, né, a gente pode ter ali de tudo, né? Então, não necessariamente, né, vai ser ou a nula é verdade ou a alternativa é verdade e ponto final. Vai haver uma região de sobreposição aqui, de incerteza entre elas, né, que a gente não teria como definir se a gente fica com uma ou com outra. E aí, mas a gente vai ter que tomar uma decisão, ou é uma ou é outra. Só que aí a gente está assumindo um risco de cometer, né, uma probabilidade de erro na tomada da decisão. Tá? Então, como o nosso teste ele é todo construído, né, sobre a hipótese nula, a gente vai ver depois ali, né, a nossa estatística vai ser calculada exclusivamente em função da hipótese nula, então do ajustamento convencional, enfim. A gente vai ter que tomar essa nossa constante C vai ter que ser definida exclusivamente na hipótese nula, tá? Em função da hipótese nula. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem basicamente dois tipos de erros que a gente pode cometer aqui nesse teste binário que a gente está fazendo. Tá? A hipótese nula pode ser verdadeira, mas eu acabo escolhendo a alternativa, e vice-versa. Tá? A hipótese alternativa é verdadeira, mas eu acabo escolhendo a hipótese nula. A gente já viu esses dois exemplos, tá? Falsos positivos. O erro é aleatório dentro da normal, lá, tá? Então ele não foi resultado de nenhum erro grosseiro ou sistemático. Ele é um erro aleatório dentro da distribuição normal, que pode ocorrer, especialmente para amostras elevadas, né? Laser scanner, GNSS, fotogrametria, enfim, que a gente vai ter ali milhares ou até mesmo milhões de dados, né? Então, quanto maior ali o tamanho da amostra, enfim, maior vai ser a probabilidade de ocorrer esses extremos, né, acima de 3 sigmas em módulo, por exemplo, né? Para mais ou para menos dentro da curva da normal. Então, falso positivo é um exemplo, né? A hipótese nula é verdadeira, mas aquele falso positivo pode fazer com que eu acabe aceitando a alternativa. E já o erro grosseiro de pequena magnitude, né, pode ocorrer no contrário ali, né? Então,
ele é um erro grosseiro, mas ele é de pequena magnitude, então ele perturbou pouco ali o vetor dos resíduos. O vetor dos resíduos não foi muito afetado, né, por esse erro, porque ele foi pequeno, de pequena magnitude, né, não foi aquele outlier, né. Então, a rigor, a hipótese verdadeira era a alternativa, mas a gente vai acabar aceitando a hipótese nula. Então, erros de decisão. Esse aqui a gente vai chamar de a probabilidade, né, de a gente cometer esse erro. A gente vai chamar de nível de significância do teste, alfa, né, a probabilidade de a gente cometer falsos positivos. E essa probabilidade de a gente cometer falsos negativos, né, é o erro tipo 2, a gente vai chamar de beta. Bom, o erro tipo 2, os falsos negativos, a gente só vai ver na próxima aula, né, na teoria de confiabilidade do ajustamento. Aqui a gente vai focar especificamente na questão dos falsos positivos. Por quê? Porque o teste vai ser construído com base na hipótese nula. Aí o efeito que uma hipótese alternativa verdadeira, né, pode exercer nos parâmetros, aí entra na confiabilidade. É um outro assunto que fica para a próxima aula. Tá? Então essa questão dos falsos negativos a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos pensar apenas na questão dos falsos positivos aqui. Que valor a gente vai adotar para a constante C? Bom, vamos pensar o seguinte, então, ó, quanto maior for a constante C aqui, ó, mais eu estou aumentando o espaço da alternativa e mais eu estou reduzindo o espaço da hipótese nula, né? Ó, porque a hipótese nula é aceita quando a gente cai aqui, né? Quando a nossa razão de verossimilhança dá maior ou igual à constante C. Bom, se eu estou aumentando a constante C, eu estou diminuindo a probabilidade de eu aceitar a hipótese nula. Por outro lado, né, se eu estou diminuindo o valor da constante C, eu estou aumentando a probabilidade de eu aceitar a hipótese nula. E aí, o que eu faço? Né? Eu jogo um C bem baixo ou jogo um C bem alto? Então, ó, se eu botar um C bem alto aqui, ó, tudo isso virou alternativa, né? E só isso virou a nula. Se eu botar um C bem baixo aqui, tudo isso virou a nula e só isso virou a alternativa, né? As regiões de aceitação ou não rejeição da hipótese nula. Claramente, a gente tem vantagens e desvantagens em ambas as abordagens, né? Se eu reduzir o espaço de aceitação da hipótese nula, ó, se eu vir para cá, né? Bom, eu vou estar praticamente eliminando o problema dos falsos positivos. Tá? Porém, vou estar aumentando o problema dos falsos negativos. Agora, se eu venho para cá, né? Se eu aumento o espaço de aceitação da hipótese nula, eu vou estar diminuindo a ocorrência dos falsos negativos, porém vou estar aumentando a ocorrência dos falsos positivos. Né? Então, justamente, não tem como a gente minimizar, né, a probabilidade dos falsos positivos e dos falsos negativos simultaneamente. Porque ou a gente fica com a nula ou não fica com a nula. Né? Então, ou a gente aumenta a probabilidade de cometer o falso positivo, ou a gente aumenta a probabilidade de cometer o falso negativo. Então, por isso que essa constante C tem um papel fundamental aqui. Tá? Então, o valor que a gente define para ela vai nos dar a probabilidade dos falsos positivos, né? Só que dependendo do modelo alternativo ali, né, eu também vou ter ali uma probabilidade de falsos negativos associados a aquele valor C. Assunto para a próxima aula para não ficar tão complexo aqui. Mas enfim, então a gente tem que precisar definir uma constante C. Então essa constante C ela vai ser definida em função do chamado nível de significância que a gente está assumindo para o teste. Né? Que é justamente isso, a probabilidade da gente cometer falsos positivos, o erro tipo 1. Tá? Esse nível de significância, né, a gente chama ele comumente de alfa, né, na literatura. Então, por exemplo, eu quero um alfa de 0,01, ou seja, né, 1%. Bom, se eu quero um alfa de 1%, eu estou dizendo que eu quero cometer uma probabilidade de falsos positivos de 1%. Né? Então, de 100 medidas, uma vai ser erroneamente identificada como um falso positivo. Né? Ela não tem erro, mas vai acabar sendo identificada como, né, contendo erro pelo teste, né? Por exemplo. Né? Ou eu posso trabalhar com um alfa maior aqui, né? 0,05, 5%, ou menor, né? O alfa 0,01 aqui, né? Então, 0,1%. Enfim, cada um desses alfas vai me dar uma probabilidade de falsos positivos, mas pensando do outro lado também vai nos dar uma probabilidade de falsos negativos, né? Que poderiam ocorrer.
Então, a definição do alfa, isso é um assunto, né, então, de muita pesquisa na geodésia, né? Qual o alfa adequado? Cada caso é um caso, né? Depende do grau de correlação das observações, depende da minha redundância ali, né, do ajustamento, né, o quão é o quão alto é o grau ali de poder de detecção que eu tenho de erros ali, né? Depende do tamanho da minha amostra, enfim, depende de uma série de quantos né, erros na matriz CQ ali eu vou estar considerando, enfim, depende de diversos fatores aí, né? Não tem um valor único, né? Não tem um valor único ótimo para todos os problemas. Cada caso é um caso. Mas enfim, então nesse primeiro momento, numa aula geral, introdutória, bom, basta a gente pensar o seguinte, ó, eu escolho vou escolher um nível de significância alfa aqui, tá? E em função desse nível de significância que eu escolhi, aí eu consigo encontrar o meu valor crítico de teste. Por quê? Porque se eu conheço, vamos assim dizer, né, a FDP dessa razão de verossimilhança, bom, então se eu estou trabalhando com uma distribuição estatística, né, ó, se eu conheço a forma dessa minha variável aleatória, dessa minha razão de verossimilhança, bom, então eu sei que se eu fixei 1%, eu vou ter que consultar lá na distribuição de probabilidade, né, daquela FDP ali, né, qual que é o valor meu C aqui, ó, onde eu vou ter, né, 99% para um lado e 1% para o outro. Né? Aqui o meu nível de significância alfa, probabilidade de falsos positivos, e aqui o meu chamado nível de confiança, né, que a gente já viu na aula anterior, inclusive, né, que é a probabilidade de eu aceitar corretamente a hipótese nula. Né? Então vamos supor aqui, definir um alfa de 1%, falsos positivos 1 para 100. Se eu medir 100, bom, 99 eu acerto, né, vou estar no nível de confiança, ou seja, né, eu aceitei corretamente a nula, e 1 eu errei, o falso positivo ali. Né? Então ele não tinha erro, mas foi erroneamente identificado. Sobre a hipótese nula, né? Então, ou seja, assumindo que os 100 estão isentos de erros grosseiros, só erro aleatório. Né? Então, essa é o conceito do nível de significância e, consequentemente, né, do nível de confiança que a gente vai adotar aqui. Então, eu fixo um valor para esse cara, tá? Que valor não importa agora, tá? É um caso geral, né? Mas em função do nível de significância alfa que eu estipulei, aí eu encontro a minha constante C do teste. Né? Então, nesse caso geral aqui da razão de verossimilhança, né, se a minha razão de verossimilhança for maior ou igual a essa constante C, que foi definida em função do nível de probabilidade que eu assumi para os falsos positivos, eu fico com a hipótese nula. Ou seja, né, não há erros adicionais nas observações. Se essa minha constante C, definida em função da taxa de falsos positivos que eu assumi, né, for maior que o valor calculado ali para minha razão de verossimilhança, né? Minha razão de verossimilhança for menor que essa constante C, bom, aí eu vou aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, né, de fato, esses erros adicionais que eu estou supondo, sistemáticos, grosseiros, enfim, são significativos para aquela minha amostra. Eles, de fato, afetam os resultados do ajustamento ali, né? O ajustamento fica pior na hipótese nula do que sobre a hipótese alternativa. Né? Os resíduos são maiores na hipótese nula do que na hipótese alternativa. E aí eu acabo descartando, né? Acabo rejeitando a hipótese nula em detrimento da hipótese alternativa. Não. Então, de fato, essas observações que eu defini, né, nesse exemplo, né, foi a 2, a 5, a 7 e a 9, né, de fato essas observações contêm erros, né, sistemáticos, grosseiros, enfim. Então aqui é o meu critério de decisão do teste, da razão de verossimilhança em um caso geral. Né. Calcula a razão de verossimilhança entre a nula e a alternativa, lembrando que a nula tem que ser formulada, né, como se estivesse dentro do espaço amostral da alternativa. Defino um limiar aqui, né, um valor de teste C, em função do nível de significância assumido para o teste. Se essa razão de verossimilhança for maior ou igual à minha constante C, eu fico com a nula. Se for menor, eu fico com a alternativa. Então aqui a gente já está sendo objetivo, a gente já está definindo um caminho a seguir. Né? Então a gente já está definindo aqui de forma objetiva, né, se a gente vai ficar com a nula ou com a alternativa. Né? Se a gente vai assumir que de fato não há erros não aleatórios, né, nas observações, ou se de fato há alguns erros aí
não aleatórios, por exemplo, sistemáticos ou grosseiros, naquelas observações. Né? Então, bom, vou ter que apagar aqui, né, para a gente ver num caso geral como é que fica essa estatística de teste da razão de verossimilhança, né, assumindo a normalidade dos dados. E aí a gente conclui essa parte introdutória geral. Bom, então só para concluir essa primeira parte, né? Então aqui estão as nossas probabilidades máximas, né, do vetor L em H0 e em H, na hipótese alternativa, né, sobre a hipótese nula e sobre a hipótese alternativa. Isso vem da FDP da normal multivariada, tá? Então, lá, quem tiver interesse, enfim, consultar nos livros. Mas aqui seria a função da densidade de probabilidade da nossa normal sobre a hipótese nula e aqui sobre a alternativa. Já no seu ponto D máximo, tá? Tanto na nula quanto na alternativa. Onde que é esse ponto D máximo? É a solução por mínimos quadrados da hipótese nula, a solução por mínimos quadrados da hipótese alternativa, tá? Então aqui no caso, né, a gente estaria pensando em dois ajustamentos diferentes. Um sobre a hipótese nula, A dx, né? Outro sobre a hipótese alternativa, A dx mais o modelo de erro. Tá? Se a gente for lembrar, né, da onde que saíram, né, essas expressões, né? É o modelo de Gauss-Markov lá, né? V igual a dx menos L, na minha hipótese nula. Tá? Bom, 2π constante, né? N é o tamanho da minha amostra, o meu número de observações. Né? Aqui é o determinante da matriz de covariância das observações, né? Sigma y. O que nos interessa mesmo é o que está dentro do termo ali da exponencial. Tá? Tanto sobre a hipótese nula quanto sobre a hipótese alternativa. Tá? Então aqui, ó, pessoal, o vetor dos resíduos, né, no modelo de Gauss-Markov. A dx menos L. Ali nós temos L menos A dx. Né? Bom, quem que é o L menos A dx? É o vetor dos erros estimados, né? Que é o vetor dos resíduos com sinal trocado. Vamos relembrar lá das aulas iniciais, né? Então, se eu tenho um resíduo positivo, uma correção positiva, né, então meu erro estimado é negativo, né? Correção para mais, erro estimado para menos. Se eu tenho um resíduo negativo, uma correção negativa, então o erro estimado é para mais. Né? Então, um erro positivo, uma correção negativa. Então, o vetor dos erros aparentes é o vetor dos resíduos com um sinal trocado. Então, aqui, ó, dentro dessa exponencial, o que a gente tem? A gente tem o vetor dos... Vou trazer para cá aqui, né? A gente tem o vetor dos erros aleatórios transposto, inversa da matriz de covariância das observações. Isso aqui é a nossa matriz peso, W não. Né? E ali nós temos o vetor dos erros estimados, né? Na sua forma normal. Isso no escopo da hipótese nula. Então vou colocar um E0 aqui embaixo. Tá? E na hipótese alternativa? Bom, a mesma coisa, ó. Só que na nossa hipótese alternativa não é apenas A dx, tem mais um modelo de erro, né, definido pela matriz CQ e o vetor nabla Q. Então isso aqui, ó, tudo isso, né, vai ser o meu vetor de erros transposto, primeiramente, né, na hipótese alternativa, matriz peso. Notem que a matriz peso é igual em ambos os casos, porque a gente está assumindo uma matriz de covariância conhecida para as observações, né, então a gente não... da hipótese nula para a alternativa, o que está mudando aqui não é as variâncias e covariâncias, né? Não é o modelo estocástico, não é a matriz de covariância das observações. Então ela é a mesma para ambos os casos. O que está mudando é o vetor de médias. Né? Então a matriz peso, que vai ser igual nos dois ajustamentos, e aqui o vetor dos erros aparentes ou estimados na hipótese alternativa. Bom, mas a gente já tinha visto que, ó, isso aqui é a soma ponderada do quadrado dos erros aparentes ou estimados. Né? A gente já tinha visto que se ambos são iguais em módulos, só muda o sentido, né? Só muda o sinal, quando a gente toma a norma quadrática deles, isso é igual. Né? Ó.
Então, na verdade, isso aqui é o critério dos mínimos quadrados, né? Minimizar a soma ponderada do quadrado dos erros aparentes, ou minimizar a soma ponderada do quadrado dos resíduos, é a mesma coisa. Então, olha só que interessante. Vamos lembrar lá a nossa razão de verossimilhança, né? A nossa estatística de teste. A gente vai dividir esse por esse, né? É botar o sobrescrito API daí variável aleatória, né? Essa é a nossa estatística de teste. Bom, já está aqui, né? Vamos dividir um pelo outro para ver o que acontece. Mesma constante, vai cortar. Mesma constante, o determinante, vai cortar. Vai sobrar uma exponencial dividida pela outra. Bom, divisão aqui, eu posso preservar a minha base aqui, né? Número de Euler exponencial, e subtrair os expoentes. Então, ó, e aqui eu já vou usar essa anotação aqui que a gente verificou, né? Porque a gente está trabalhando mais com os resíduos, e não com os erros estimados ou aparentes. Então aqui, ó, e aí faltou o menos um meio, né? Que vai ser aqui, no caso, constante para ambos. Só checar se está gravando. Então, notem que interessante. Essa aqui ficou a nossa razão de verossimilhança agora, né? Já está uma expressão mais amigável, já estamos quase chegando aonde a gente quer chegar, né? Bom, aí se a gente for lembrar do teste, né? Ó. Então, essa razão de verossimilhança tem que ser maior ou igual a uma constante C. Bom, agora vamos pensar da seguinte forma. Isso aqui é uma exponencial com sinal negativo. Se a gente fosse fazer o gráfico, né, disso aqui, seria algo desse tipo, né? Uma função decrescente. Exponencial ali com o termo exponencial negativo. Vamos aplicar o logaritmo, mas enfim, não vou ficar tanto no rigor matemático aqui. Mas vamos pensar o seguinte. Bom, isso aqui é uma constante, né, o número de Euler. Esse menos um meio também é uma constante, né? E essa função, ela é dita monotonicamente decrescente, porque ela vai sempre decrescer. Né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode só trabalhar com o que a gente tem de fato aqui, né? Só com a variável, né, da nossa expressão. Então a gente vai tirar esse cara e vai tirar esse cara. Só que agora a gente tem que pensar da seguinte maneira. Bom, se isso aqui é decrescente, né, monotonicamente decrescente, eu quero ignorar o sinal de menos ali, então agora eu vou ter que mudar a minha constante, né? Vou ter que mudar o meu critério. Agora a gente vai ter que pensar o seguinte, ó. Então, a gente não iria rejeitar a hipótese nula se a nossa razão de verossimilhança fosse maior ou igual a uma constante C. Num caso geral, que a gente teria que achar a FDP aqui dessa expressão resultante. A gente quer simplificar a nossa vida. A gente vai trabalhar apenas com o termo que está ali dentro da exponencial, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quanto maior for essa diferença, né, mais negativo vai ser, né, esse resultado. Quanto menor for essa diferença, menos negativo vai ser esse resultado. Então aqui agora a gente tem que trocar a lógica, né? Então antes a gente estava pensando em a razão de verossimilhança ser maior do que uma constante C. Bom, vamos tirar o negativo da jogada. Então na verdade agora
né? Essa expressão aqui, essa subtração de variáveis quadráticas, aí essa aqui vai ter que ser menor ou igual, né, a uma outra constante que eu vou chamar de k. E aí a gente finalmente está quase chegando onde a gente quer, né? Então agora a gente vai mudar, ó, o escopo da nossa análise. Então a gente vai não rejeitar a hipótese nula se a soma ponderada, né, do quadrado dos resíduos na hipótese nula menos a soma ponderada do quadrado dos resíduos na hipótese alternativa for menor ou igual a uma constante k. Que constante k é essa? Bom, né, ela é uma constante que, assim como a constante C, do caso geral, ela vai ser obtida em função do nível de significância que eu estou assumindo para o teste, né, o meu alfa. Qual que é a vantagem de eu cair aqui, né? Bom, isso aqui a gente conhece a distribuição de probabilidade, né? Da onde que eu vou ter que tirar a minha constante k da distribuição de probabilidade resultante. Bom, aqui é soma ponderada do quadrado dos resíduos, uma diferença, né, de soma ponderada do quadrado de resíduos. Se a gente está assumindo que os erros de observação na hipótese nula seguem a normal com média zero, né, então a gente está assumindo que essa soma ponderada, né, esse termo quadrático dos resíduos vai seguir uma Q quadrado. Aqui eu não vou ficar entrando no rigor estatístico, né? Mas em resumo aqui, né, se a gente assume observações normais, a gente está assumindo ali resíduos normais, né? Então quando a gente pega um termo quadrático dos resíduos, a gente cai numa Q quadrado. Então aqui a gente vai consultar o valor crítico na distribuição Q quadrado. Tá? Na Q quadrado dita central, né? Na Q quadrado padrão ali, né? Que a gente está construindo o teste sobre a hipótese nula. E aí notem que é muito legal a gente pensar nisso aqui, ó. Essa é agora a nossa estatística de teste, tá? Então a gente vai chamar agora de T de Q, nossa estatística de teste, tá? Ela vale a soma ponderada do quadrado dos resíduos na nula menos a soma ponderada do quadrado dos resíduos na alternativa, né? Isso aqui é muito legal da gente pensar, porque olhem no fundo o que é, a gente já fez toda a construção do teste aqui, mas no fundo olhem o que é o teste. Isso tem que ser menor ou igual a uma constante k, né? Então, se essa diferença do quadrado dos resíduos entre a nula e a alternativa for pequena, a gente está assumindo que parametrizar os erros adicionais que a gente está assumindo ou não faz diferença. Ou seja, esses erros, né, não fazem diferença, a magnitude deles é pequena em termos probabilísticos, né, estatisticamente. Então a minha nula é estatisticamente igual à alternativa, eu fico com a nula. Agora, se quando eu incluo esses meus erros no modelo e faço o ajustamento da alternativa, os meus resíduos ficam de fato menores que os resíduos da hipótese nula, do ajustamento sem considerar esses erros adicionais, né, aí eu vou rejeitar a minha alternativa, porque aí essa diferença vai ser significativa, vai exceder o meu valor crítico. Então notem que interessante, primeiro, né, da forma que a gente constrói, né, e na verdade isso é sempre verificado, tá, pessoal? Mas os resíduos da nula vão ser sempre maiores ou iguais aos resíduos da alternativa. Então pensar assim, a gente tem um ajustamento. A gente assume que não tem nenhum parâmetro adicional ali. A gente vai obter um determinado vetor dos resíduos. Agora a gente pega a mesma amostra, né, as mesmas observações, e adiciona parâmetros no modelo. A gente está tentando parametrizar, por exemplo, erros que não tinham sido anteriormente parametrizados. Os nossos resíduos vão ser necessariamente menores ou iguais aos anteriores, eles não vão ser maiores. Por quê? Porque se eu estou assumindo, não, peraí, tem mais coisas aqui acontecendo que eu não estava considerando antes, então agora a parte daqueles resíduos do ajustamento anterior vão ser absorvidos nesses parâmetros adicionais que a gente está acrescentando no modelo. Os nossos resíduos desse nosso novo ajustamento, dessa nossa hipótese alternativa, vão ser menores. Então, no fundo, o que a gente faz é isso. A gente adiciona parâmetros, por exemplo, erros, né, no modelo,
e verifica se de fato nosso ajustamento melhora com a inclusão deles ou não. Melhora em que sentido? Bom, houve diferença nos resíduos, né? Então nessa norma quadrática dos resíduos aqui, se houve, beleza, então esses erros são significativos. Então a gente fica com a hipótese alternativa, ou seja, aquela nossa hipótese nula não é mais aceita, né? Então de fato há erros aqui não aleatórios nas observações. Se não fez muita diferença, né, em termos práticos ali, estatisticamente é igual, bom, então na verdade não há esses erros, né? Esses erros não são significativos. Então a gente fica com a nossa hipótese nula, ou seja, só havia erros aleatórios nas observações mesmo, né? A nossa hipótese original. E aí a gente acaba aceitando a hipótese nula. Isso, claro, né, sempre tendo em mente que vai ser em função do nível de significância que a gente assumiu, né? Então da nossa probabilidade de cometer falsos positivos. Né? Essa é a nossa estatística de teste em caso geral, T de Q. Ela está com um inconveniente aqui. Tá? Qual que é o inconveniente? Eu tenho que fazer dois ajustamentos. Né? Um sobre a hipótese nula, para ter os resíduos na hipótese nula, e outro sobre a hipótese alternativa, para ter os resíduos na hipótese alternativa, que vão ser diferentes dos resíduos da hipótese nula, porque eu vou estar adicionando um modelo de erro às observações. Então, a rigor, né, eu teria esse conveniente de fazer dois ajustamentos. Mas a gente consegue, isso que é o interessante, tá? A gente consegue expressar os resíduos da hipótese alternativa somente em função dos resíduos da hipótese nula. Tá? Então, no livro do Teunissen tem toda uma prova matemática para isso. E a gente consegue, então, expressar a nossa estatística de teste T de Q somente em função da hipótese alternativa, ou seja, né, do ajustamento convencional que a gente faz. A gente não precisa fazer um segundo ajustamento para testar. Tá? A gente pode fazer só o primeiro e definindo, né, claro, o nosso modelo de erro aqui da hipótese alternativa, enfim, mas a gente consegue testar sem precisar calcular os resíduos daquela hipótese alternativa. Apenas em função dos resíduos que a gente tem na nula e desse modelo de erro que a gente definiu, né? Ou seja, dessa matriz CQ. Tá? Então, facilita a nossa vida e a gente consegue aplicar esse teste de uma forma geral. Né? Aqui, como eu comentei, né, a gente vai ver basicamente só para erro grosseiro, no caso do data snooping, e um teste mais geral, que é o chamado teste global do ajustamento. Mas da forma que a gente apresentou aqui, que a gente formulou, essa família de testes, né, da razão de verossimilhança, ela é válida para qualquer problema, aí, né, para qualquer tipo de problema que eu estou adicionando parâmetros, né, em um modelo linear ou linearizado por Gauss-Markov, né, dentro do contexto de ajustamento por mínimos quadrados, modelo paramétrico. Tá? Então eu poderia testar múltiplos erros grosseiros, né? Eu poderia testar erros sistemáticos, eu poderia testar erros grosseiros e sistemáticos simultaneamente, enfim, é um caso geral aí de que erros, né? Parâmetros adicionais ao modelo. A gente, claro, ficava falando em erro, mas a gente pode pensar parâmetro adicional, né? Então, será que um determinado fator de escala ali é significativo? Então, claro, a gente assume que o fato de não considerar aquele fator de escala é um erro, né, que a gente está cometendo e seria um parâmetro adicional ao modelo. Né? No fundo, é mais ou menos isso. Então, será que dois fatores de escala, por exemplo, né, vamos pensar no problema da fotogrametria, que seja, né, da transformação afim ou isogonal. Então, existe um fator de escala diferente em x e outro diferente em y, a gente pode trabalhar com o mesmo. Né? Então, é um parâmetro adicional que a gente adiciona ali, né? Um fator de escala a mais. Ou a gente trabalha com um fator de escala ou com dois, por exemplo. Né? Então, é um caso geral. Né? O GNSS lá, o efeito ali é da carga oceânica. Né? Será que ele é estatisticamente significativo? Então, eu vou adicionar ele no modelo, um erro sistemático a mais que não foi considerado. E assim por diante. Aqui, então, é um caso geral para modelos lineares ou linearizados, né? Gauss-Markov ou modelo paramétrico. Tá? Aí desse caso geral, a gente vai partir para os dois casos particulares que eu comentei, né? O teste global do ajustamento e o data snooping. Eu só vou comentar aqui, nesse caso geral, né, como é que ficaria. Né? Os resíduos da hipótese nula, beleza. A gente vai calcular pelo ajustamento convencional que a gente viu. Né? Então, vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx chapéu, aquela solução que a gente viu, né? Matriz A transposta vezes AW vezes a na menos 1, matriz A transposta vezes AW vezes o vetor L, solução do modelo paramétrico. Tendo o vetor de correção aos parâmetros iniciais dx, a gente consegue obter o vetor dos resíduos, né? Nessa hipótese nula. Então, d chapéu A, dx chapéu menos L.
Na hipótese alternativa é a mesma ideia, pessoal, é um modelo paramétrico também, né? Só que a gente está com parâmetros a mais, né? Então a gente pode pensar, na verdade, esses erros como parâmetros a mais que iriam entrar naquele vetor dos parâmetros originais que a gente tem, né? Até com esse exemplo dos fatores de escala, né? É um fator de escala apenas ou são dois, né? Então, como é que ficaria num caso geral? A gente pode pensar da seguinte maneira, ó. Vou ver se eu consigo fazer aqui sem apagar. E aí a gente encerra essa introdução, né? Então, num caso geral, pessoal, a gente vai partir da seguinte maneira, né? Vamos lá relembrar a nossa hipótese alternativa. Esperança do vetor L é igual ao meu A dx mais o meu CK nabla K. Então a gente vai partir da seguinte consideração, ó. Então a gente poderia agrupar isso como, ó, uma matriz, uma hipermatriz, né, uma supermatriz que vai conter AA e ACK, o meu modelo de erro. E agora um novo vetor dos parâmetros, que é o vetor de correção dos parâmetros iniciais, mais o meu vetor nabla K aqui, que eu estou adicionando ao sistema. Tá? Então aqui agora eu vou ter uma nova matriz, né? A tem dimensão n por u e a CQ tem dimensão n por q. Né? Então, agrupando as duas, né, eu teria aqui uma matriz resultante da dimensão n, né, o número de linhas em ambas é a mesma, só que aqui eu tenho u colunas e aqui eu tenho q. Então, por u mais q colunas. Tá? E aqui eu ia ter um vetor dos parâmetros de dimensão u por 1 e aqui q por 1. Então aqui eu ia ter um vetor dos parâmetros de 1 mais q por 1. Um novo vetor dos parâmetros com os q parâmetros adicionais. Né? N, u mais q por 1, isso aqui ia dar, claro, né, ali, o meu n por 1, a dimensão do vetor das observações L. Bom, é um modelo linear estendido, né, um caso geral aqui, né, eu estou incorporando aqueles parâmetros adicionais, seja erro grosseiro, sistemático, enfim, e quero testar eles. Então, agora eu posso aplicar toda aquela teoria que a gente viu da solução por mínimos quadrados, né, só que agora no ajustamento dessa nossa nova hipótese, da nossa hipótese alternativa. Tá? E aí a gente iria chegar na mesma solução, tá? Só que um caso estendido aqui. Então a gente teria o seguinte, tá? A gente teria aqui esse nosso vetor dos parâmetros, né? Nosso vetor de correção dos parâmetros iniciais dx, mais o meu vetor nabla k, ou seja, ó, o vetor dos erros estimados, né? Seria igual a essa minha matriz A mais a matriz CQ transposto, vezes a matriz peso, que como a gente já viu, né, o número de observações n é o mesmo nas duas hipóteses, e a gente está assumindo que a matriz de covariância é conhecida, então ela vai ser igual, então a peso é igual em ambos os ajustamentos, vezes a matriz A CQ, tudo isso na menos 1, tá? Ou seja, né, a gente está pegando ali no solução do parâmetro original, era simplesmente A transposto WA, na menos 1. Agora é A CQ, né, transposto W A CQ, na menos 1. Aqui a gente vai repetir, né? A CQ transposto Wzão L. Então, com isso, a gente obtém o nosso novo vetor dos parâmetros, né, do ajustamento, né, que vai ser o vetor de correção dos parâmetros iniciais dx, acrescido também dos erros estimados, né, do vetor nabla. Então olha que legal, a gente consegue estimar esses erros, né, naquele exemplo lá da constante do prisma, né, e dos erros grosseiros. A gente consegue estimar uma magnitude para os erros grosseiros e para o erro sistemático, que naquele caso é a constante do prisma. Tudo num ajustamento só. Bom, tendo esse nosso novo vetor dos parâmetros ajustados, por assim dizer, né? Na verdade, o vetor de correção, os parâmetros iniciais, num caso geral, que o modelo é não linear, mais o vetor nabla, aí a gente obtém o vetor dos resíduos, né? A gente atualiza o vetor dos resíduos. Então agora aqui, ó, o vetor dos resíduos na hipótese nula,
que é o que eu preciso para calcular minha estatística de teste, né? Ele vai ser igual. Aí eu vou estender o meu modelo de erro ali, ó. A CQ, né? Vezes o resultado ali do meu ajustamento, menos o vetor das observações E. E aí, com essa expressão, eu calculo a soma ponderada do caso dos resíduos na hipótese nula, né? E aí, tendo os dois ajustamentos, né, tendo os dois resíduos, né, hipótese nula e hipótese alternativa, eu calculo a minha estatística de teste. E aí comparo ela com o valor lá na distribuição Q quadrado para o nível de significância alfa que eu assumi. Então, isso é um caso geral. Claro, né, pessoal, aqui nessa disciplina eu não quero que vocês saiam aplicando esse caso geral para todos os problemas, né, enfim. Isso é para, de repente, pode ser útil para quem vai desenvolver uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado que vai trabalhar especificamente com ajustamento e vai ter um problema específico lá que não vai ser teste global nem data snooping, né? Vai ser um caso mais geral aí. Então, no caso do GNSS, da fotogrametria, enfim, no laser scanner, que são outros parâmetros, ali tem erros sistemáticos que eu quero testar a significância, etc. Né? Então, poderia fazer dessa maneira, né? Pela razão de verossimilhança. O objetivo aqui é justamente mostrar isso, né? No fundo vem tudo de uma mesma família de testes, vem tudo de um caso geral aqui. Tanto o data snooping, quanto o teste global, quanto qualquer outro tipo de teste que eu poderia fazer aqui, né? Nesse nosso modelo linearizado do paramétrico por Gauss-Markov, tá? Então eu só precisaria definir a minha matriz CQ, né? Então, meu modelo de erro e os erros que eu estou testando, né? Então, eu mostrei aqui o exemplinho da constante do prisma e dos erros grosseiros, né? De dois erros grosseiros. E aí a matriz CQ é que vai dizer quem está com o erro da constante do prisma e quem é que está com aquele erro grosseiro, né? Então, só preciso definir esse modelo de erro, né? O que eu estou querendo testar ali, o que eu estou querendo testar a significância, né? Quais são os erros que eu estou investigando. Se é grosseiro, se é sistemático, enfim. Que parâmetros adicionais eu quero dar ao meu modelo, né? Já que o meu modelo inicial só assume erros aleatórios para as observações. E tendo esse modelo de erro da hipótese alternativa, eu poderia calcular o ajustamento ali da hipótese alternativa e obter ali os resíduos da alternativa, né, e aplicar esse teste generalizado. Tá? Bom, aí de forma geral é isso. A gente vai ver então no próximo vídeo já tratando especificamente de um dos casos particulares que vem dessa família de testes da razão de verossimilhança, que é o chamado teste global do ajustamento.